Olá pessoal, nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre Motion Trail e também sobre Animation Layer. São duas coisas que são muito boas para a gente usar na nossa animação, que facilita a animação em muitos casos, tá? Então a gente começa, por exemplo, com um Animation Layer. Eu vou criar então aqui, por exemplo, uma animação bem simples de um cubo, para variar um pouquinho, né? A gente cria o cubo aqui, uma animação dele do frame 1, com marcar um set keyframe nele aqui nesse frame, até o 120 ele chegar aqui no finalzinho, ok? É coisa simples, igual a gente já fez em outros vídeos. O que eu fiz para marcar o keyframe, vocês sabem, é apertar S no nosso teclado, que ele faz essa animação e ele interpola para a gente, ok? Muito simples, igual a gente já viu. O que eu vou acrescentar agora é uma coisa muito legal. O Maya habilita para a gente aqui nesse menu à direita, aqui tem uma tabzinha, nesses layers aqui. O Maya ele pode trabalhar com três tipos de layers. Então ele tem um layer de display, ou seja, eu posso mostrar os meus objetos em layers diferentes, então isso facilita a minha visualização. Eu acredito que é mais fácil da gente mostrar assim, né? Por exemplo, eu tenho uma esfera e um cubo. Eu posso ter um cubo, é, a esfera em um layer, então eu crio aqui um layer da esfera, por exemplo, dois cliques nele, ele vai se chamar esfera layer, ok? Isso é uma coisa básica, mas é interessante da gente saber. E aqui um outro ícone que eu vou clicar, só com o cubo selecionado, e vou dar dois cliques nele, ele vai se chamar cubo layer. Mas reparem bem, esse layer que ele está acionado aqui, a gente pode ver ou não esses objetos, mas esses layers eles são somente de display, porque eles estão nessa tab display, ok? O que eu vou criar agora não é na tab de display e nem na tab de render. Na tab de render a gente vai ver um pouquinho mais para frente na semana de estudo do render, ok? Então, pulando a tab de render, a gente tem a tab de animação, que ele se chama anime, tá? Esse aqui é muito legal, esse carinha. Eu vou deletar então aqueles layers lá para vocês não se confundirem, não tem nada a ver com layer de display. Então delete, botão direito, pede a opção delete layer, deve estar debaixo do vídeo e não deve dar para ver. Deleta esses dois objetos que não interessam agora. Eu tenho o meu cubo que estava animado. Esse cubo que está animado agora, eu vou querer fazer uma animação nele somente em Y, mas preservando a animação que já existe aqui no nosso objeto. Então, olha, para ficar fácil de entender, se a gente for ver a nossa Graph Editor, por exemplo, Animation Graph Editor, eu não tenho keyframe em nada, eu só tenho keyframe no nosso Translate em X. Os outros keyframes eles são constantes, então eu poderia pegar eles aqui e deletar. Mas eu não vou deletar, só para vocês verem que é interessante se a gente optar, por exemplo, de criar um Animation Layer para o nosso cubo. Então, Animation Layer, eu venho aqui nessa última opção também, o mesmo ícone do Display Layer, ok? Ele vai criar um layer do que está selecionado. Então, eu seleciono ele, ele vai criar um layer. Reparem que a nossa curva de animação virou amarelinha, tá certo? Porque ele tem mais de uma informação aí. E aqui embaixo ele acrescentou para a gente duas novas layers. Tem a layer de Base Animation, que sempre ela vai existir se existe alguma outra layer de animação, e você pode acrescentar aqui vários outros layers de animação, cada um fazendo uma coisa diferente na sua animação. Então, por exemplo, se eu tiver aqui com a minha Anime Layer 1 ligada, eu poderia até renomeá-la aqui, por exemplo, se fosse um personagem que no caso jogasse uma bola de basquete e você quisesse fazer a bola de basquete dar um movimento diferente, só mais alto ou mais baixo, ou se ele pulasse para fazer uma cesta e ele fosse um movimento mais alto, isso aqui poderia se chamar um layer de salto, layer, por exemplo, tá? O nome que você quiser dar. E aqui a gente faz o seguinte, a gente pode deixar esse layer ativo, ele vai estar mostrando aqui para a gente qual layer que está ativo. Eu poderia usar nenhum layer, ou então Base Animation, que é a mesma coisa de selecionar aqui, e a gente tem essa opção de selecionar por esse botãozinho também. Então, o que esse layer faz? Eu posso vir aqui no frame que eu quiser, por exemplo, frame 20, e marcar um keyframe, por exemplo, no Translate em Y. Então, marco um keyframe nele aqui. Mais para frente um pouquinho eu coloco uma altura nesse Y, marco um keyframe, lembrando que esses keyframes que eu estou marcando, eles estão no salto layer, ok?
e depois eu volto aqui no 100, eu coloco 0 no meu layer de Translate em Y. Então, keyframe. Agora, se a gente for ver a nossa animação, ela está com as duas animações juntas, tá? No Graph Editor, ele tem animação de acordo com o layer que eu estou selecionado. Então, por exemplo, aqui ele me deu o nome do layer. Eu vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de ver. O nome desse layer, ele só tem animação no Translate em Y. E o nome desse outro layer aqui, que é o Base Animation, que é todo mundo que está lá, ele tem aqui a translação em X, no caso, tá? Poderia selecionar o Base Animation, deletar os outros keyframes, não tem problema. Reparem que ele vai mostrar para a gente só os dois que tem keys, tá? Se eu seleciono, por exemplo, o objeto, ele vai mostrar os dois layers simultâneos. Então, essa curva está no layer Base Animation, essa curva está no layer Salto Translate. Aí, olha que legal, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Maya e num outro layer, ou então mesmo no Base Animation, que já estava lá, eu posso marcar mais keyframes para ele, por exemplo. Eu posso vir aqui no frame 30, marcar keyframe 0 aqui, 0 aqui no meu Translate Y. Então, 0 aqui, keyframe, e 0 lá também no nosso Translate Y, keyframe. Então, o que acontece? Aqui, ó, no 15, eu ponho um pouquinho a mais. Vamos dizer, eu ponho 2 e marco um keyframe, só Translate em Y. O que a gente faz com isso? É que agora, ó, no meu Base Animation, eu tenho o Translate em Y já acontecendo. E ao mesmo tempo, no meu salto, também tem um outro Translate Y. Então, o que o Maya faz? Ele vai somar. Aqui ficou difícil da gente ver porque tem poucos keyframes. Mas se a gente for ver os dois juntos, eu poderia pedir aqui, por exemplo, Infinity com ciclo, ok? Vamos pedir, que facilita a gente ver essa interpolação entre os dois. Vamos lá, aqui ó, Curves, primeiro em Display, né? Em View Infinity. Aí essa curva que está selecionada, eu peço ela curva Post Infinity ciclo com offset. Isso faz com que essa curva continue o ciclo dela e a gente vai ver a interação entre esses dois layers. O que acontece quando a gente passa nosso timeline lá? Vamos lá, o que acontece é um layer está pedindo para cima e para baixo e o outro layer está levando lá para cima, ok? Então, olha, o movimento de um está sendo somado ao movimento do outro. Para ficar fácil da gente ver, eu vou mostrar uma técnica que vocês podem ver interessante, que é vir aqui no nosso canal de layer e pedir, por exemplo, multilayer. Se eu peço multilayer, ele vai como não ler esse nosso layer, ele vai ler só o layer que estava já ativo. Então, no caso aqui, ele vai ficar para cima e para baixo, pequenininho, Se a gente for selecionar, aqui ele está cinza, olha, reparem bem, ele está cinza porque esse layer ele está em mute. Lembrem bem, ele está em mute esse layer. Se eu vier aqui no meu gráfico de novo e pedir, vamos dizer, vou mudar aqui para ficar mais próximo a essas curvas e bem menorzinho aqui a distância entre elas. Aí vocês vão ver que vai dar uma coisa mais fácil da gente ver. O que eu mudei foi a curva, mas se a gente for ver todos os nossos animações, tem essa e tem a outra que está em mute. Se a gente for ver só a base animation, ó, ela vai ficar assim, ó, ok? Acho que assim fica mais fácil da gente ver o que está acontecendo ali na animação, né? Então, ó, ela está bem pequenininho os pulinhos. Quando eu venho aqui no meu layer de animação, salto layer, por exemplo, e dou unmute nele, no mesmo botão, a gente vai ver que ele consegue fazer o saltinho e em algum momento ele faz o saltinho lá em cima e depois desce. Então, isso daí é uma maneira da gente fazer uma interação entre um layer e outro. Então, a gente pode ter quantos layers quiser. Cada layer pode fazer uma coisa que acrescenta uma correção na nossa animação, sem precisar voltar e refazer os keyframes se a nossa alteração for uma coisa mais global, assim, que a gente pode adicionar um layer e fazer uma animação sobreposta no layer que a gente estiver trabalhando, ok? Então, isso daí é uma coisa muito legal. E a outra coisa para finalizar essa aula que a gente pode criar, que eu acho que vocês vão gostar de saber também, é uma opção que chama Motion Trail. Motion Trail é essa daqui. Você vai no menu Animate, né? Claro, dentro de Animation. Animate, você vem nessa opção aqui, ó, Create Editable Motion Trail. O que é Motion Trail? É
o movimento que o seu personagem faz, ele vai deixar uma curva ali, como fosse um rastro, para você ver como que ele está. As opções dele, a gente normalmente deixa como default, vocês podem depois testar o que tem de opção aí, mas a gente sempre deixa como padrão. Então ele cria o Motion Trail. Olha só que legal o que é esse Motion Trail. Esse Motion Trail, ele basicamente para a gente nos mostra a curva onde o seu objeto está passando. Visualmente em 3 dimensões, você consegue ver onde que é o caminho que ele faz quando você tem a sua animação. E olha que legal, quando a gente vem aqui e edita a nossa animação. Aqui, por exemplo, ele mostra 3 pontos brancos nesse Motion Trail, que são a animação que está nesse layer. Se a gente for ver os outros layers, ele tem alguns pontinhos aqui. No caso, esse é o ponto do Translate em X, esses dois aqui é o Translate em Y. Se a gente mudar algum deles, olha que legal. Se eu vier aqui e mudar, colocar um pouquinho mais distante, esse daqui, ó, ele vai fazer automaticamente uma mudança na nossa curva, para que ela fique de acordo com o que a gente tá querendo, né? Então, só para ter uma ideia disso, isso pode ser usado em layers separados. Então, olha só, se eu vier aqui nesse Y e eu não gostei dessa altura, eu quero pôr mais altura. Então, eu venho aqui e faço um movimento para cima nele no Graph Editor. Então, ele vai mover para a gente ali. E o que é muito interessante é que ele atualiza a nossa animação de acordo com esse caminho. Esse caminho ele é criado para a gente aqui na nossa timeline, no nosso outliner, desculpa, ele chama Motion Trail Handle. Se no caso depois, né, vocês não quiserem mais ele, é só deletar. Mas uma coisa que eu quero mostrar que é muito legal aqui nele é o potencial que a gente tem de fazer a nossa animação e a mudança dos nossos keyframes diretamente na nossa viewport. Aqui, por exemplo, a gente tem um keyframe que é desse layer, ok? E eu vou dar um mute nesse layer só para facilitar, acho que aqui fica mais fácil da gente ver. Olha para você ver. Se a gente vier no Base Animation e selecionar, por exemplo, o nosso Translate em Z, vamos fazer uma animação no Translate em Z, no nosso próprio Base Animation aqui, ok? Eu vou selecionar aqui no caso o nosso cubo, fazer um keyframe aqui no nosso Base, ok? Lá na frente também ele vai voltar para cá, keyframe. E o legal é que a gente pode criar outros keyframes aqui, por exemplo, aqui eu faço um keyframe no nosso Translate em Z para cá e o outro keyframe do nosso Translate em Z lá do outro lado. Então agora dá para vocês verem que a gente tem, como está o AutoKey, ele já marcou o key para a gente ali, ok? Então olha lá, assim está na nossa animação. E o que é interessante é que a gente pode vir em qualquer momento e selecionar, por exemplo, o pontinho de keyframe que ele criou, que no caso seria equivalente a esse daqui, ó, tá? Eu posso vir aqui e mudar ele completamente do jeito que eu quiser. Aqui eu não sei se ele vai funcionar tão bem, porque ele marcou um keyframe aqui em Y, né? Mas de qualquer forma, eu vou dar um Ctrl Z ou deleto esse keyframe que ele criou aqui indesejado. E eu posso editar, por exemplo, selecionando o nosso keyframe e movendo ele na nossa timeline, na nossa viewport, tá vendo que legal? Isso é que é o mais legal no nosso Motion Trail, a gente poder editar, por exemplo, venho aqui nesse outro layer e edito, claro, tiro ele do mute, ele vai fazer esse salto, e aqui, por exemplo, eu posso vir e mudar esse nosso keyframe. Por exemplo, eu poderia vir aqui nesse keyframe que está mais alto, seleciono ele e ponho ele mais baixo. Então ele vai editar para a gente aqui já o nosso valor. Eu poderia pôr ele mais para cá ou para cá se ele tivesse um valor de keyframe. Como ele não tem um keyframe nesses canais, ele só tem um keyframe aqui no caso em Y, eu precisaria ter os outros keyframes nas translações. Vamos fazer um keyframe só para vocês verem que é super dinâmico trabalhar com isso. Selecionando nosso cubo, os outros dois também a gente faz um keyframe. Key selected, lá na frente também o mesmo valor, key selected, aqui no meio um valor de keyframe, e agora a gente tem a liberdade de pegar esse ponto aqui, ó, que é o ponto do nosso Motion Trail, e mover ele para onde a gente quiser, tá? Então isso daí é muito interessante, os animadores gostam muito, vocês vão ver por quê
no nosso curso prático de animação. Agora a gente está vendo só as ferramentas. Espero que essas ferramentas tenham a cara de serem poderosas para a gente fazer animação. E é assim que se faz, se compreende a parte técnica de animação no Maya. Isso aí. Valeu!